Olá, caríssimos, bem-vindos ao Univesp, nosso curso de Cálculo 1, alunos de Engenharia, Ciências Tecnológicas. Nós vamos, na aula de hoje, falar em derivada. É um dos conceitos assim, mais bonitos que tem no cálculo, riquíssimo em aplicações. Ao longo de todas as aulas daqui para frente na disciplina, a derivada vai ser um ator, um grande protagonista das nossas discussões. E hoje a primeira aproximação, primeira abordagem desse conceito. Derivada é de uma importância enorme, ele está associado à seguinte ideia, a ideia de taxa de variação. Então imagine uma grandeza, a priori qualquer grandeza que você esteja analisando, pode ser numa cinemática ou pode ser na economia, preços. A gente tem um conceito de variação média de uma grandeza, que é o que a gente chama de delta F, delta X. Delta F é a variável dependente e X é a variável independente. É a variação daquela grandeza em relação à variação do parâmetro. Pode ser variação de preços, né? Preço final menos inicial dividido pelo tempo. Pode ser a posição de uma partícula, pode ser qualquer grandeza que você tenha essa relação de dependência. Variação da grandeza do valor dependente dividido pelo valor independente. E a gente tem a variação instantânea, que é o limite disso quando esse intervalo na variável independente fica muito pequeno. Então aqui é o limite para x tendendo a x2, do f de x1 menos f de x2, x1 menos x2. Isso é a variação média, eu faço o limite para esse x1 se aproximando desse x2, limite no sentido que nós estudamos nas aulas anteriores, e isso chama-se variação instantânea. É o limite para o ΔX tendendo a zero do ΔF sobre ΔX. A importância das aulas anteriores está no seguinte. Quando você fizer x1 tendendo a x2, não vai dar para calcular esse limite por substituição. Porque se eu fizer x1 igual a x2, dá f de x2 menos f de x2, que é zero, x2 menos x2, que é zero. Pela própria construção do conceito de taxa de variação, não dá para calcular o limite por substituição direta. A gente recai sempre num daqueles casos que eu chamei nas aulas anteriores de indeterminação e que a gente tinha a tarefa de ou usar algum teorema específico ou eliminar a indeterminação. Então, no conceito de derivada, isso vai acontecer sempre. Por isso que a gente precisa de uma base de limites para poder avançar aqui. Um exemplo. Se S de t é a posição de uma partícula no instante t, então variável independente t é tempo, variável dependente S de t, posição. Aí o limite da taxa de variação instantânea é o limite S de t menos S de t0, t menos t0, quando t tende a t0, isso é a velocidade. Taxa de variação da posição é a velocidade. Da mesma forma, a aceleração no instante t0 é o limite da velocidade no t menos velocidade no t0, t menos t0, limite quando t tende a t0. Então, taxa de variação instantânea da posição é velocidade, taxa de variação instantânea da velocidade é a aceleração. Bastaria esses dois exemplos para justificar o estudo desse conceito. Na cinemática, algo que te dá a velocidade a partir da posição e a aceleração a partir da velocidade para um movimento qualquer, já seria riquíssimo. Mas nós vamos ver que tem muitas outras aplicações. Então, por exemplo, imagine que o movimento, que a função seja t3 mais 5t. Essa é a posição. Velocidade no instante t0 é s de t menos s de t0, t menos t0. S de t é t3, 5t, s de t0, t0 ao cubo, 5t0. Né? Eu falei t3, mas é t ao cubo, tá? Certo? T tendendo a t0. Como é que nós calculamos esse limite? A priori é uma indeterminação, temos que eliminar a indeterminação. Fatoração. Coloco t em t ao cubo menos t0 ao cubo, eu fatoro t menos t0, fica t ao quadrado, tt0 e t0 ao quadrado. E no 5t menos 5t0, ponho 5 em evidência. T menos T0. Essa fatoração elimina a indeterminação. T menos T0 cancela com T menos T0, com T menos T0, sobra T2, T0, T0 quadrado e 5. O limite disso, quando T tende a T0,
Fica t0 quadrado, t0 quadrado, t0 quadrado. 3 t0 quadrado. E o 5, que era uma constante que sobrou aqui, mais 5. Ou seja, a velocidade do movimento cuja equação horária é t ao cubo mais 5t, é 3t0 ao quadrado mais 5. Isso vai ser parte nas próximas aulas de umas regras de derivação, que nós vamos poder fazer isso imediatamente sem ter que fazer o limite, vai ser ainda melhor. E se fizer a mesma estratégia de fazer o limite da velocidade, vocês vão encontrar que a aceleração deste movimento é sempre 6t. Vou deixar para vocês fazerem essa continha, é fazer o v de t menos v de t0, t menos t0, a partir dessa expressão vai dar 6t. Essa é a primeira assim, abordagem para esse conceito. Formalizando essa ideia, nós obtemos o seguinte. Você tem uma função definida no intervalo aberto, aqui eu vou querer aberto, e um ponto interior no intervalo aberto. Eu vou dizer que a função é derivável nesse ponto C, se existir e for finito o limite f de x menos f de c, x menos c. Exatamente o limite da taxa de variação, como nos exemplos anteriores. Se esse limite existir e for finito, então eu digo que a função é derivável no ponto. Antes de continuar com as interpretações, vamos fazer alguma continha para ver exemplo de função que é derivável, função que não é derivável. A notação para isso vai ser f' de c ou df de x no ponto C. Justamente o limite do f de x menos f de c, x menos c, o limite da razão incremental aqui. Então, essas são as duas notações clássicas. Existe também uma notação que é f ponto, um pontinho em cima, mas é bem menos usada. Noção de taxa de variação. Taxa de variação da posição é a velocidade, da velocidade é a aceleração, da aceleração, aceleração da aceleração, de preços a inflação, de população é taxa de crescimento, portanto uma gama enorme de aplicações. Significado geométrico disso. A derivada no ponto é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto de coordenada a, f de a. Então, o significado cinemático é o que eu acabei de falar, da posição é a velocidade. Agora, o geométrico é o coeficiente angular da reta tangente. Vamos entender isso com mais cuidado, isso é bem sutil. Você pega uma função, eu quero focar no ponto de abscissa 2, esse ponto. Eu gostaria de calcular a reta tangente ao gráfico nesse ponto. Se eu sei que ela passa pelo ponto 2,5, nesse caso aqui, eu preciso saber o coeficiente angular da reta para obter a equação da reta tangente. Como é que eu obtenho o coeficiente angular? Olha que observação interessante. É fácil obter o coeficiente angular da reta secante ao gráfico. Secante você precisa de 2 pontos. Então, o 2,5 é o ponto base e vai ficar fixado. Vou pegar um ponto auxiliar, que no meu exemplo é 3, 4, e vou pegar a reta secante que passa por esses 2 pontos. Reta secante, está em verde aqui. Reta secante passando por esses 2 pontos. O coeficiente angular da secante é f desse x menos f de a dividido por x menos a. Esse é o coeficiente angular da secante. Quando eu tenho a reta secante que passa por 2 pontos, se eu pegar o ΔF sobre o ΔX, dá cateto oposto por cateto adjacente, num triângulo aqui, e tangente desse ângulo, cateto oposto sobre adjacente é tangente desse ângulo é o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da reta secante é f de x menos f de a sobre x menos a. Como que daí eu vou para a tangente? Eu vou fazer a secante tender para a posição tangente. Como que eu faço a secante tender para a posição tangente? O ponto base 2,5 vai ficar parado. Esse ponto vai andar se aproximando do ponto 2, f de 2. Isso vai me fazer o limite disso
quando o x tende a A. O jeito de chegar na tangente é fazer a secante se aproximar da tangente, fazendo esse ponto descer em direção a esse. Olha como isso é bonito, como isso é rico. E aí, fazer esse ponto tender para cá faz com que o coeficiente da secante, o x tende a A, então esse limite é o coeficiente angular da tangente. Então, olha que bonito, o coeficiente angular da reta tangente é a derivada no ponto. É uma outra maneira de chegar nesse conceito. E aí a equação da reta tangente, né, o significado geométrico é o coeficiente angular, a equação da reta tangente fica y menos y0, ou f de A, x menos A igual a f' de A, que é a equação usual de reta tangente. Y menos y0, x menos x0 igual ao coeficiente angular. A função 3x², então, eu disse, vamos fazer alguma conta, ela é derivável em todos os pontos. Como é que eu constato isso? Para fazer a derivada num ponto C, eu tenho que fazer 3x² menos 3c², x menos c. Observe que para x igual a c dá indeterminado, eliminamos a indeterminação. Fatório 3, fatório x menos c, dá x3, x2c, xc2, c3. Aqui x menos c, cancela, dá um 3, e cada um desses termos, quando o x tende a c, tende a C3. X tendendo a T, C, dá C3 em todos, 4, C3. Então, a minha derivada num C genérico é 12C3, resultado do 3 vezes 4C3. E eu aí digo a seguinte frase, que a função derivada é a função 12x². Tá? Porque a derivada em cada ponto C é 12C3. Algumas funções não são deriváveis. Por exemplo, a função raiz cúbica de x não é derivável em x igual a zero. Por quê? Porque se eu aplicar a definição de derivada, está aqui f de x, f de zero. Vale zero no zero, né? Se eu calcular f de zero, dá zero. X menos zero. Então aqui é x igual a zero, aqui é f de zero. Raiz cúbica de x sobre x, simplificando a raiz dá 1 sobre raiz cúbica de x². E o x está tendendo a zero, então olha, x tendendo a zero, x2 tende a zero, raiz de x2 tende a zero, 1 sobre uma coisa que tende a zero, e é positiva o tempo inteiro, vai para infinito. É positiva porque x² é positivo, raiz cúbica é positiva. Então vai para infinito. E para ser derivável, aquele limite da razão incremental tem que existir e ser finito. Como ele não é finito, ela não é derivável em c igual a zero. E dá para enxergar isso geometricamente. Esse é o gráfico da função raiz cúbica de x. A derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Sabe o que está acontecendo aqui? A reta tangente está ficando vertical. Então o coeficiente angular da reta tangente está tendendo a infinito. E quando aquele limite dá infinito, nós não dizemos que é derivável. A derivada tem que ser um número, não pode ser infinito. É por isso que essa função não é derivável, porque aquele limite dá infinito. Depois nós vamos ver que nos outros valores do domínio, essa função vai ser derivável, bonitinha, até nós vamos aprender a calcular a derivada dela, que vai ser 1 sobre 3 raiz cúbica de x2. Isso a gente vai aprender numa próxima aula. Toda função derivável é contínua. Lembra o que é uma função contínua? Se ela está bem definida no ponto, tem f de c, e se o limite para x tendendo ao ponto é igual ao valor da função. Em outras palavras, se o limite da diferença é zero, né? Isso é dizer que o limite dessa aqui é igual àquilo. Esse é constante. E isso ocorre, basta perceber que se você dividir e multiplicar por x menos c, isso existe, porque por hipótese ela é derivável, então isso existe, vale f' de c. Isso é zero, porque x tendendo a c, x menos c tende a zero. Constante que existe vezes finita vezes zero dá zero. Então o limite de f vai ser igual ao valor da função no ponto. Nem toda função contínua é derivável. E aí, por quê? Vamos pegar a função módulo.
Vamos ver que a função módulo, ela é contínua na origem, mas ela não é derivável na origem. Então, módulo, perfeitamente contínua na origem e não é derivável na origem. Para ser derivável, eu tenho que fazer f de x menos f de 0, x menos x0. O meu x0 é 0, x está tendendo a 0, então o módulo de 0 é 0, aqui é 0. Fica módulo de x sobre x, então a pergunta é, será que existe limite para x tendendo a 0 de módulo de x sobre x? E a resposta é não. Módulo de x sobre x, se x é positivo, vale 1. Se x é negativo, vale menos 1, porque o módulo ou é x ou é menos x. Claro que não está definido para x igual a 0, mas isso não é um problema, porque limite para x tendendo a 0, x não precisa ser igual a 0. X tem que tender a 0, não ser igual. Acontece que o limite lateral de um lado é mais 1, o limite lateral do outro lado é menos 1. Então, não existe o limite para x tendendo a 0 mais. Lembra, limite lateral do lado direito é mais 1. Limite lateral do lado esquerdo é menos 1. Do lado esquerdo é menos 1. Então, essa função não é derivável no x igual a 0, porque não existe esse limite, certo? Então, essa é a primeira abordagem que a gente fez sobre o conceito de derivada. O que é importante, então, ter fixado nessa aula? Derivada mede taxa de variação. Taxa de variação tem uma série de interpretações, como aquelas que eu dei de velocidade, aceleração, etc. Também pode ser atribuída a preço e da inflação. E o cálculo de uma derivada leva ao cálculo de um limite que tem uma indeterminação. E para calcular esses limites, nós temos que eliminar a indeterminação. O significado geométrico da derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Nas próximas aulas, nós vamos explorar esse conceito de coeficiente angular da reta tangente, o conceito de aproximação linear e cálculos de derivadas das diferentes funções. Está bem?